queria hoje voltar a abordar um tema que nós começamos já no semestre passado, até mesmo anteriormente, que eu prometi nesse seminário, que é o conceito de letra. O conceito de letra em Lacan. E eu queria partir do... inclusive, fazer um pouco de propaganda no meu livro que acabou de sair. Você vai autografar depois da aula. Ao pé da letra, fragmentos de tragédia e psicanálise, em que o título justamente é uma tese que eu defendo e sustento aqui nesse livro. Por isso que se chama Édipo ao pé da letra. E a letra aqui se refere ao conceito de letra em Lacan. Não só a expressão ao pé da letra, que eu vou trabalhar com a literalidade. Com a literalidade, no caso, é uma literalidade tanto do texto de Sófocles, da tragédia Édipo Rei, quanto a literalidade daquilo que, a meu ver, está no cerne do Édipo, que é o enigma das vítimas. Então, queria partir do próprio capítulo em que eu chamei Édipo ao pé da letra e fazer alguns comentários com vocês a partir daqui. O Lacan começa a abordar o que vai ser o conceito de letra, diferentemente do significante, no seminário deu discurso que não seria do semblante, que é o seminário livro 18, que nós já trabalhamos, principalmente o conceito de semblante, e que é muito curioso nesse seminário, em que ele começa a abordar o semblante meio desaparece, começa a aparecer a escrita, e depois o semblante volta e ele articula o semblante e o escrito. E é a primeira vez que ele vai abordar a letra no texto, que é o que ele chama lição sobre litura terra, que é um texto escrito que ele lê no seminário e que é um texto que está na coleção chamada Outros Escritos, e que abre, inclusive, os outros escritos. Aqui ele retoma de uma forma bastante sucinta a carta roubada, a letra carta roubada, o seminário sobre a letra carta roubada, que abre os escritos. E, de uma certa forma, o organizador resolveu colocar litura terra, abrindo os outros escritos, fazendo, digamos, um certo pandan. E eu diria também, entre os escritos e os outros escritos, em dois diferentes momentos do ensino de Lacan. E, por outro lado, retomando o que Lacan chama de letra, nos anos 50, e que vai adquirir um outro sentido a partir dos anos 70. Na verdade, lettre, carta, letra, que é o mesmo significante em francês, tanto carta quanto letra. Lacan insistia mais sobre o caráter, digamos, de mensagem da letra carta, o caráter de significado e de função operatória por si mesma dessa letra carta, que nos anos 50 é equivalente ao significante. O significante que tem uma autonomia, digamos assim, independente dos sujeitos, um significante que voa, um significante que pode ficar, que voa, que vai, chega ao seu destinatário, através da fala, como uma carta, ao significante que determina o sujeito. No caso da carta roubada, a tese de Lacan é que a carta que foi roubada como significante, ela
determina a feminização daquele que a possui, né? Então, a partir dali, inclusive, ele vai utilizar todos os grafos a partir da repetição significante, né, mostrando o automatismo de repetição dessa carta-letra, que é o significante. A partir do conto A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe. E que ele retoma, de uma certa forma, aqui no texto de Litura Terra, só que ele já do início diz que não vai ser a partir de Poe, a partir da carta como significante, nem da carta, diria, como mensagem ao outro, mas da carta como resto, da carta letra. Eu diria que a letra como conceito do Lacan, a partir dos anos 70, é muito menos carta do que propriamente letra, escrita. O que vai interessar em Lacan para esse conceito de letra é o aspecto escrita. E depois nós vamos ver melhor o que é essa escrita. Essa escrita que é diferente do significante que voa, a escrita fixa. Então é esse caráter, isso que Lacan está interessado, entende, ele que sempre falou sobre, né, a fala, a importância da fala, né, ele vai acentuar agora em seu ensino a função da escrita, ou da escritura, do escrito. Como dizem. Proponho, inclusive, que vocês leiam para a próxima vez o texto que é o capítulo 7, lição sobre Litura Terra. Eu vou mencionar algumas coisas aqui e eu queria que a gente aprofundasse na próxima vez. No seminário 18? Do seminário 18. A lição não é idêntica a outros escritos? É idêntica. É a mesma coisa. É o texto. É o mesmo texto que está nos outros escritos, né? E que é, digamos, uma interpolação dele mesmo no próprio capítulo 7 do seminário 18, de um discurso que não seria do semblante, né? Então, nesse seminário 18, ele ainda não articulou exatamente o conceito de la língua, que nós trabalhamos, né, extensivamente aqui, e que ele vai depois, a partir do seminário 20, articular o que ele está chamando de letra com la língua, né? Então, o que eu vou propor para vocês é uma leitura já articulando la língua com a letra, né? Mas eu proponho depois que a gente faça esse garimpo, digamos assim, garimpo da letra, mais detalhadamente a partir desse seminário, porque ele vai para a escrita japonesa, a escrita chinesa, entende, luz e ideogramas, ele vai por aí para falar, inclusive, para chegar na questão da poesia, que é o que me interessa também para pensarmos a interpretação poética. Então ele passa pelo conceito de letra, pelo conceito de escrita, né, para pegar algumas características da poesia. Então, o que eu sustento aqui, né, nesse livro, uma das minhas teses, é que Édipo, além de ser um paradigma da psicanálise como sujeito desejante, né, eu proponho que ele seja lido como outro paradigma, a partir de outro paradigma, que é o paradigma da letra como sintoma, com TH, que também Lacan vai articulando, que a letra articulada com a língua e a letra como sintoma já articulado aos nós borromeanos, né? Que é o percurso que ele vai fazendo. Então, eu proponho, na minha tese, que Édipo é o paradigma da letra como sintoma, né, que dá o nome ao livro, e essa letra é constituída pelo seu nome próprio, oidipos, depositada a partir da língua grega. Que
como letra, ela ao mesmo tempo condensa e faz literal. Faz, não, formato faz, litoral. Aqui Lacan faz um equívoco entre literal e litoral. Faz litoral entre o real do gozo e o saber contido nos significantes da sua história. Apesar de Lacan não articular, ele começa de uma certa forma a fazer essa articulação a partir de algumas imagens que ele propõe, né? Em Leitura à Terra, que nós vamos ver, que a questão que ele está no avião, ele vê umas nuvens, vê a chuva, vê exatamente os traços da chuva no meio da nuvem, e ele pega essa imagem para mostrar que a nuvem seria aquilo que é da ordem do semblante, já que quando a gente chega perto desaparece, né, no formato, e os traços de chuva seria aquilo que é da ordem da letra, que vai se depositando. Ele vem com essa imagem, digamos, né, metafórica, e depois nós vamos ver com mais detalhes isso. Bom, então, retomando um pouco alguns elementos da língua, né, para chegarmos à letra, né, como diz o próprio Lacan, que a língua é a integral dos equívocos, não é dos significados, mas é dos equívocos, pela qual cada uma delas se distingue. E essa integral dos equívocos que a sua história deixou persistirem nela. Então, né, em cada língua como idioma, tá? É o veio em que o real, diz Lacan, se depositou ao longo das eras. E, na verdade, quem é que recolhe os equívocos da língua? Não estão nos dicionários. São os poetas, que vão recorrendo, que vão, digamos, recolhendo os recursos que cada língua traz nas suas equivocidades, nas suas rimas, etc. Né? Podemos dizer que os poetas são os que fazem os dicionários de Lacan. Né? Dicionários que não vão trazer significados, mas justamente vão trazer equívocos. Digamos que os poetas são os que fazem os dicionários dos equívocos, né? De Lacan. Ora, cada sujeito habita uma língua e dela se apropria e constitui a língua que lhe é própria. Né? Nós já vimos esses dois conceitos de língua. A língua na qual eu vivo e a língua que me é própria, em que vai depender daquilo que me é dito efetivamente e da forma como eu escuto, e que eu vou me exercitando a partir da relação do Paraná, em que vamos, né, entrando e nos apropriando de língua. Essa língua ela vai tomando corpo, literalmente, e esse corpo ele vai se tornando unificado pelo real de língua, e é aí que ele se torna um corpo propriamente falante, como define Lacan o sujeito a partir de Ancor, do Seminário 20. Ele passa do sujeito do significante a corpo falante. O corpo falante, como definição, né, não é mais só o sujeito do significante, né? É o corpo banhado por língua, que recebeu um banho da língua, digamos assim, e que dele se apropriou e que fala através dela, né? O corpo esterossomático, digamos que todos temos, né? E que é o corpo laringossomático, digamos assim, né? Porque é o corpo que é sensível aos efeitos de língua e que vai ser então a sede das, né? E ele responde à língua que, quando falada, vai produzir efeitos, né? Efeitos no sujeito também. Afetos. Afetos. Efeitos e afetos, né? Produz. Os efeitos são afetos, né? E esses afetos, o que é afeto lá? É da ordem do curso, né?
é da ordem do gozo, é daquilo que o sujeito é afetado, né? Não é, digamos, podemos dizer, não é o que a gente chama do afeto, amor ou ódio, que para lá isso é da ordem da paixão. Amor e ódio é paixão. Aliás, amor, ódio e ignorância são paixões do ser, como diz Lacan. O afeto principal paradigmático para Lacan é a angústia. Então, o inconsciente, ele é um saber, né, pela língua própria de cada fala ser. Que eu proponho escrever o par lettre de Lacan como fala a ser. Né? Que me parece que é mais apropriado à nova conceituação de Lacan do inconsciente como a língua e do corpo falante, né? E da definição do inconsciente como saber pela língua e não o inconsciente estruturado como uma linguagem. Também a gente passa para outra, né? Então, o inconsciente, a língua, né? Nós temos o corpo falante e o fala a ser, o par lettre. Que vocês veem que tem aqui quase uma equivocação com falta a ser. Né? Que o falta, né? O falta a ser, que é o manque. Aqui, né, é o par de parler, par lettre, que seria o ser falante, né? Então aqui nós vemos aqui o sujeito do significante, né? E aqui, por exemplo, podemos ter o inconsciente estruturado como linguagem, que equivale ao sujeito como falta ser, como manque a être. Você vê o sujeito definido pela sua negatividade, eu diria aqui. Quando a gente passa para o inconsciente a abordar o inconsciente como a língua, nós passamos, eu diria, uma positividade. Não estamos mais na ordem do sujeito do significante, que é o sujeito que nunca é, né, que está sempre no deslizamento, que ele nunca é pego pelo significante, ele está em constante deslizamento, como falta a ser, como falta de tudo, como falta de corpo, como falta de materialidade, como falta de substância, como falta de um significante que o fixe. Diferentemente no inconsciente. Como na língua, nós temos o corpo falante, né? É um corpo que fala, não é? O sujeito está aí, mas o sujeito ele está no corpo, não existe sujeito sem corpo, né? E é uma coisa muito interessante, que quando Lacan nos anos 50 ele falava assim, o sujeito não precisa de corpo para existir, ele está na lápide. A lápide, você vê, está escrito ali o nome dele, tem algo do sujeito, você evoca e está ali. Agora não, nós temos um sujeito vivo. O sujeito está vivo, ele tem um corpo, e é um corpo que goza, e ele goza como? Falando, basicamente, né? Ou seja, a base mesmo é o corpo falante. E se aqui nós vamos ter como, diria assim, como unidade, a unidade relativa ao inconsciente estruturado como uma linguagem é o significante. A unidade do inconsciente como a língua é a letra, né? Que é, então vão ser duas referências diferentes. Aqui nós estamos
né, a letra e aqui, obrigado, o significante. E nós vamos ver que há diferenças. Então, o significante vai se referir muito mais à fala, né, a sua materialidade sonora, e a letra a sua materialidade escrita. Não? E vamos ver onde é que ela pode estar escrita, essa letra. Que essa letra está escrita. Não? Eu acho que no caso desse nosso paradigma, que é o ético, ela está no corpo. Ela está no corpo. No corpo, no pé. Não? Então, como é que a gente pode pensar isso? Né? O ser falante, esse fala-ser, na sua positividade de ser como falante. Né? O outro é um ser que falta, ser que furta, que ao sujeito ser de furta. Ao ser falante, o corpo, o seu ser está ali no corpo enquanto ser falante. Né? Digamos assim. Mas vamos desenvolver que a coisa não é tão simples assim. Bom, o ser falante, então, ao nascer, ele recebe o quê? Esse aluvião, essa enxurrada, né, dos significantes de la língua, que vão se depositando para ele através da forma como ele é falado e a forma como ele vai recebendo isso. Né? Que ele vai recebendo aqueles significantes puros, que ele não entende nada, igual uma língua estrangeira, né? Vai recebendo aquilo, né? Que vai, significantes puros, sem sentidos, que ele não entende, que vem dessa língua falada. Né? E aí ele, ao recebê-las, né, o que ele vai fazer? Ele as toma quase como brinquedos e fica brincando com as palavras na sua lalação, né, no seu exercício como ser falante, né, fica aí brincando com as palavras e até jogando algumas palavras nos objetos, tentando denomina coisas engraçadíssimas, né? Chama um momento de um significante, de outro, muda tudo, né? Cada um é o significante que ele vai escolhendo, né? Pouco a pouco as crianças vão entrando no dicionário, né? E aí perde muito, digamos, da sua poesia de la língua. Em seguida, então, a linguagem chega à linguagem. O que é a linguagem? A linguagem, com as suas leis de metáfora e metonímia, e a articulação gramatical, e com todas as propriedades do significante, e uma delas é precipitar a significação, né? Que é uma das propriedades que Lacan define lá na instância da letra. A instância da letra no inconsciente, que é o texto do Freud, ou do Lacan, ou a razão desde Freud, não é da letra que se trata, como ele vai desenvolver mais tarde, é do significante. Complicado, né? Porque ele vai usando a mesma palavra e vai mudando o sentido, vai virando um conceito, né? Então, letra, nos anos 50, 60 em Lacan, não é a letra como fixação de gozo. É o próprio significante que, né, com as suas leis de metáfora e metanímia. Então, em seguida, né, em relação, né, ao falacer, ele tem a linguagem, que é articulada gramaticalmente, os significantes são vinculados aos significados, e ele entra aí na metáfora e metonímia. Então nós temos que a lalação corresponde, digamos, esse gozo da brincadeira poética, literativa, entende? Que não se importa com os significados. Aí eu vou trazer para vocês da próxima vez Galáxias, do Haroldo de Campos,
que é um exercício de La Língua. Ontem fui dormir na galáxia. No Haroldo de Campos, não na galáxia da internet, mas tipo a gente sair da galáxia da internet, e que também é uma metáfora utilizada pelos estudiosos da internet, né? Que é um autor chamado Miguel Castells, ele chama a galáxia da internet, né? E a internet é realmente como uma galáxia. Entende? Que você está dentro, é uma e outra, e ela está sempre em expansão. É uma coisa que não tem limite absoluto, não tem limite, é uma rede absolutamente limitada, né? Mais para um conjunto aberto, mais para o gozo do outro do que para um conjunto fechado. Nessa galáxia da internet, né? Que quando a gente navega, a gente pode ir para qualquer canto e pode inventar outros cantos e tal, né? A galáxia da internet é a própria galáxia galáxias do Haroldo de Campos, onde a gente vai ver o que é a galáxia, ela língua, como ele se apropria, que é uma beleza, que aliás vem junto com um CD dele falando nesse texto. Então o que nós temos? A lalação anterior à linguagem articulada do bebê demonstra que este recebe de La Língua os significantes puros, sem articulados aos significados. Não coisa que a gente vem insistindo muito, e poderia dizer, o último ensino de Lacan é muito baseado nisso, né, a partir da sua leitura de Joyce, que eu acho que ele ficaria extremamente encantado se fosse português e tivesse lido os Irmãos Campos, do Augusto de Campos. O que incide para o sujeito, né, desde que ele nasce, são esses significantes gozosos da língua materna. Então, os significantes de La Língua não são significantes baseados de gozo, ao contrário. Eles são significantes gozosos, né? Eu diria assim, né? E pela contingência da vida de cada um e da maneira como ele se apropria, alguns desses vão constituir o seu inconsciente lalinguageiro, né? E que marcam o seu corpo. La língua é a via pela qual o real do gozo então chega ao ser falante, e aí ele se precipita como letra. Então, qual a diferença entre letra e significante? Ao contrário, o significante ele é completamente esvaziado de gozo. Tá? Digamos que ele pode até seguir as vias do gozo. Tá? E a letra fixa um gozo. A letra é a fixação de gozo. O significante, ele se define pela diferença em relação a outros significantes. O significante é a diferença. Eu não posso falar de um significante para defini-lo sem falar de outros significantes. Né? Ou seja, dependendo de onde que ele se encontra numa frase, ele vai ser uma coisa, significar uma coisa ou outra. Né? Tanto que Lacan, ele sempre diz o que vai definir o significante é o seu pareamento com outro significante. O que é o homem? Eu posso dizer. Aí eu posso pegar alguns pares de oposição em relação a homem. Né? Homem, se eu digo homem e mulher, homem é uma coisa. Homem marciano, homem é outra coisa. Homem e animal, o homem é outra coisa. Então, vou dar uma definição rápida. Entende que os significantes sempre se definem a partir da sua diferença. Né? Por isso que Lacan insiste muito, né, no seminário sobre identificação, né, que ele vem trabalhar